Santo Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Lava-nos com o sangue de Cristo, Senhor, nos limpa de todo o pecado. Nesse momento, Senhor, nós vamos estudar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa mente, preparar o nosso coração para receber a Tua boa semente, Senhor. Desvenda os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Eu reconheço, Senhor, a minha total dependência e necessidade de Ti. Usa-me como instrumento, eu te peço, para falar, Senhor, ao Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou começar a falar o estudo que nós temos para trabalhar hoje, e no final vocês podem compartilhar suas reflexões ou fazer alguma pergunta. Provavelmente eu não vou conseguir responder todas, mas o pastor Mário está aí também, ele me ajuda. Então, meus irmãos, antes de tudo, eu queria dizer que eu estou com muita saudade de vocês, né? Que eu sinto muita falta de estar com os irmãos no domingo, no dia do Senhor, no nosso culto público. Vamos orar para que a gente consiga, em breve, né, nos reunir por todas essas situações, colocar nossas vidas diante de Deus, né? E eu queria dizer, né, que eu tenho orado por vocês, que eu sinto muita falta de vocês, e qualquer coisa que vocês precisarem, se vocês quiserem conversar, se estiverem precisando de ajuda, nós estamos à disposição para ajudar. Nossos diáconos também têm ajudado, né, as pessoas que estão passando por necessidade, né, que geralmente são autônomos, que não têm condições, né, financeiras. A gente está tentando dar algum apoio na medida do possível. Então, vamos estar orando uns pelos outros, ajudando na medida do possível, e se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto. Hoje, nós vamos começar a tratar do capítulo 7 de Daniel. Nós vamos para a segunda metade deste livro. Nós vimos que a primeira metade do livro, nós aprendemos muitas narrativas, né? Nós vimos ali muitas coisas, desde a entrada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Nós vimos que eles, né, tiveram que passar por todo aquele processo, né, de aprender toda a cultura dos caldeus, a religião, a língua. Nós vimos que Daniel escolheu não se contaminar, né, ao não comer das finas iguarias do rei Nabucodonosor. Nós vimos também como o Senhor honrou esses jovens, os deu mais sabedoria para eles do que qualquer outro sábio no Egito. Nós vimos que no capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho, né, e falou que ia matar todos os sábios, né, da Babilônia, porque eles não conseguiam interpretar, não conseguiam dizer qual era o sonho e nem dar a interpretação. Mas Daniel orou ao Senhor com seus amigos, o Senhor deu a revelação do sonho para Daniel e o Senhor foi glorificado nisso. O capítulo 2, ele tem muito a ver com o capítulo 7, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Nós vimos também que o rei Nabucodonosor mandou levantar uma grande estátua, né, na qual todos, depois que tocassem os instrumentos musicais, deveriam se prostrar e adorar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ir para a fornalha ardente, ou seja, morrer, do que se prostrar diante de uma estátua, né? E nós vimos que o Senhor livrou, o anjo do Senhor estava lá na fornalha, livrou os seus servos da morte e teve o seu nome glorificado. Nós vimos também, meus irmãos, que o próprio rei Nabucodonosor, né, quando ele olhou para toda aquela majestade da Babilônia, ele achou que tudo aquilo ali era obra das suas próprias mãos, né? Se vangloriou no seu orgulho e o Senhor o Senhor o humilhou, né, o Nabucodonosor. Então ele fez Nabucodonosor se comportar como um animal para ele aprender que o céu domina, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos da terra. Então, que Deus é quem domina. Então, é Deus que levanta reis, é Deus que retira, que remove reis,
E Nabucodonosor, então, faz uma confissão. Ele exalta o Deus do céu. Mas ele não viveu muito tempo depois disso. Nós vimos que o Belsazar, um dos seus descendentes, já foi blasfemo, né? Pegou os utensílios do templo e utilizou nos seus rituais pagãos em meio a orgias. E Daniel, né, foi lá com ele depois que apareceu uma inscrição na parede que estava escrito que ele foi contado, pesado e achado em falta, algo assim, né? E que Daniel então dá a interpretação, ele mostra qual é a sentença de Deus perante aquele rei perverso, e naquela mesma noite Babilônia é invadida pelo Império Medo-Persa. Os persas então tomam a Babilônia e aquele rei morre. Passaram muitos anos, agora já no reinado de Dario, no Império já Medo-Persa, nós vamos ver que Daniel, ele fazem uma armadilha contra ele, porque não tinha nada que observassem em Daniel digno de culpa ou de morte, de crime. Então, inventam aquela ideia de que ninguém poderia orar se não fosse por intermédio do rei, por um período de alguns dias. E Daniel não muda a sua rotina de oração, orava de manhã, de tarde e de noite. E, por isso, ele foi lançado na cova dos leões, né? E o Senhor o livrou mais uma vez. E aí, nós concluímos no capítulo 6 toda essa parte narrativa, toda essa parte, né, de histórias que nós vimos no livro de Daniel. Do capítulo 7 até o capítulo 12, nós vamos ter uma parte mais profética, uma parte onde nós vamos ver as visões de Daniel, e essa parte nós vamos ter um outro tipo de literatura, outro gênero literário. Nós vamos ter a literatura apocalíptica. E essa literatura apocalíptica, ela tem muitos símbolos. O Stuart Olit, ele falou o seguinte, ó: a maior parte da literatura apocalíptica foi escrita para encorajar os fiéis em tempos de perseguição. Seus principais temas são sempre os mesmos: o crescimento do mal, o cuidado de Deus por seu povo e a segurança de que o mal não prevalecerá. A única coisa de duração eterna é o reino de Deus. Geralmente, esse é o tema e o objetivo da literatura apocalíptica. Mas a gente precisa entender que existem muitas figuras, sinais, símbolos, né, que nós temos que observar. Então, é uma interpretação com muito simbolismo. E a gente vai notar isso. Acho que a gente já teve um vislumbre disso no capítulo 2, como eu falei para vocês. Vocês lembram aquele sonho que Nabucodonosor teve, Daniel, da interpretação, que tinha uma estátua e a cabeça era de ouro, peito e braço de prata, quadril de bronze e as pernas e os pés de ferro e barro, né? E vinha uma pedra que derrubava a estátua, esmiuçava a estátua, e essa pedra ia crescendo e tomando conta de tudo, se tornava uma montanha muito grande. Então, nós vimos que cada parte tinha uma interpretação, e assim também a literatura apocalíptica. Cada parte, né, tem um símbolo que representa alguma coisa. Então, é difícil a gente interpretar literalmente. A gente tem que entender o símbolo e procurar na escritura, né, o significado desse símbolo. Então, uma parte um pouco mais complicada, um pouco mais difícil. Assim como o livro de Apocalipse, no Novo Testamento, é esse final de Daniel no Antigo Testamento. Alguns chamam de Daniel como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento, certo? Então, meus irmãos, nós já vimos tudo isso e eu estava pensando em relação a essa situação que nós estamos vivendo. Por exemplo, nós estamos numa pandemia global, né? Lockdown, quarentena, uma situação muito adversa, muito complicada, que creio que nenhum de nós jamais passou, né?
e também, no nosso país, especificamente, numa crise política. E nessas situações, nessas circunstâncias, existem atitudes erradas que a gente pode ter. E esse livro, esse capítulo, principalmente, como nós vamos trabalhar hoje, eu creio que ele tem muito a nos dizer. Porque eu tenho observado algumas pessoas e observado os noticiários, as redes sociais, eu vejo que tem algumas pessoas que ficam muito inquietas, ou aconteceu alguma coisa, a pessoa fica desesperada, ou, por exemplo, o Sérgio Moro saiu, agora o que vai ser da nossa vida? Né? Ou querem brigar por conta de política, um querendo xingar o outro, porque um quer votar em X, o outro vota em Y, e às vezes as pessoas ficam com os ânimos aflorados ou colocando expectativas muito grandes em pessoas, como se determinado candidato ganhasse, pronto, ia ser o céu na terra, né? Não ia ser tudo perfeito, tudo lindo, não ia mais ter problemas, né? Às vezes eu vejo que algumas pessoas acabam colocando expectativas muito grandes na política. Meus irmãos, é certo que pode ter um governo melhor do que outro, é certo que pode ser que alguém consiga fazer melhorias pontuais em alguns pontos, melhorias pontuais, mas a redenção social não vai se dar através da política. A transformação de tudo não vai se dar através do governo X, Y, Z. Não vai ser o Bolsonaro, o Lula, o Moro, né, que vão transformar todas as coisas. Não é neles que está a nossa esperança. Né? Então, às vezes, eu vejo algumas pessoas mais entusiasmadas em falar do governo X, do governo Y, do que falar de Cristo. Ou tão desesperados porque aconteceu alguma coisa que não se esperava, né? E não confiando no Senhor, não dobrando o joelho em oração. Por que, meus irmãos, eu estou falando isso? Porque nós cristãos, nós vivemos aqui como peregrinos. A nossa morada é celeste. O nosso Redentor é Cristo. Nós vamos viver em novos céus e nova terra. Aqui, né, nós estamos como peregrinos, nós estamos de passagem, aguardando a cidade a qual o edificador é Deus, a cidade celestial, novos céus, nova terra. A nossa morada ainda não é essa. Esses reinos todos vão passar. Assim como passou o reino de Nabucodonosor, como passou o reino de Alexandre, como passaram os outros reinos, esses reinos todos vão passar. Pode ser que um governo seja um pouco melhor do que outro ou pior, mas o reino de Deus, o reino de Cristo, é esse que vai permanecer para sempre. Então, nós cristãos, nós aguardamos essa cidade celestial. Aqui, meus irmãos, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A situação pode parecer caótica, a situação pode parecer terrível, mas nada foge do domínio de Deus, nada foge do controle de Deus, nada sai das mãos de Deus. Nem mesmo um pássaro cai sem o consentimento de Deus. Ele remove reis, ele coloca reis. Ele mandou o dilúvio, ele mandou as pragas no Egito. Né? Ele está no controle dessa pandemia, ele está no controle de tudo. Nosso Deus é soberano, mas nós ainda não estamos no nosso lar celestial. Nós ainda não estamos no novo céu e nova terra, mas precisamos confiar naquele que está no controle de tudo. Então, essa é uma reflexão que eu tive quando eu estava lendo a respeito disso. Porque Daniel, ele vai ter um vislumbre, ele vai ter uma visão geral da história, ele vai ter uma visão do fim. Esse que é o meu título hoje, uma visão do fim. Nós vamos ver aqui a visão de Daniel. Você pode observar aí, do versículo 1 ao 3, nós vamos dar uma lida. Eu vou projetar para vocês aqui também, se eu conseguir, a minha tela, para mostrar para vocês o versículo 1 ao 3, para a gente ir lendo junto. Vocês estão vendo a tela aí? Estão vendo a minha tela?
Sim? Sim, pastor. Vamos lá. Então, vamos ler do versículo 1 ao 3. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. Tá, vamos lá por partes. Aqui nós temos a visão de Daniel. Daniel ele vai ver 4 animais. Quando aconteceu essa visão? No primeiro ano de Belsazar. Ou seja, esse acontecimento aqui, essa visão que ele teve, não foi depois que ele estava na cova dos leões. Não, aqui ele tá colocando a data. Quando foi isso? Foi antes do capítulo 5. Belsazar foi aquele rei que viu a inscrição na parede, lembra? Então, quando aconteceu isso? Antes do capítulo 5. Talvez esse sonho que o estimulou, o encorajou para ir tomar, né, para ir lá falar também com Belsazar, certo? Então, ele teve uma visão de 4 ventos que agitavam o mar grande. Quando a gente vê 4 ventos do céu, talvez numa linguagem apocalíptica, isso queira dizer a direção de Deus, né? Deus tomando ali a iniciativa, né? Ventos do céu agitavam o mar grande. Na literatura apocalíptica, meus irmãos, o mar é símbolo de caos, desordem, hostilidade contra Deus. O Sidney Greidanus, um comentarista, ele afirma que o grande mar turbulento representa a humanidade pecadora em constante agitação e tumulto. É interessante, meus irmãos, que o texto de Apocalipse 13:1 também é baseado aqui em Daniel. Olha aqui, Apocalipse 13:1. Também a gente vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre chifres, 10 diademas, etc. Então, a besta também, ela emerge do mar. Então, o mar, tendo esse significado, né? Símbolo de caos, né? De desordem, da humanidade pecadora em desordem e caos. Então, 4 animais ele vê que saem do mar, né? E nós vamos ver mais para frente, meus irmãos, que o mar, os 4 animais que saíram do mar representavam 4 reinos. Isso a gente vai ver lá no versículo 17, mais para frente. Mas então, só para a gente entender, Daniel teve uma visão, ele vê 4 animais saindo do mar, certo? Cada animal representa um reino. E o mar representa esse caos, essa humanidade caótica, essa agitação, esse tumulto. Quais são esses 4 reinos que ele vê? Nós vamos ver que ele vê que esse reino representa a Babilônia, o Império Medo-Persa, a Grécia e a Roma. Exatamente os mesmos reinos que a estátua demonstrava. Vocês lembram que eu falei para vocês da estátua do capítulo 2? Sim? Eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho que eu até enviei. Eu não estou conseguindo visualizar, assim, só um segundo. Eu vou tentar mostrar para vocês. Tá, vocês estão vendo agora? Alguém me dá um alô? Está dando para ver a imagem? Sim, estamos vendo. Sim. Então, aqui, ó, a cabeça de ouro vai representar o leão com as asas de águia. O peito e os braços de prata representam o urso. Tá dando para ver a foto, né? Sim. O ventre e os quadris de bronze representam o leopardo. E as pernas de ferro e de barro vão representar esse 4º animal terrível, forte, com dentes de ferro.
Ou seja, cabeça, o Império Babilônico, peito e os braços, que é o urso, o Império Medo-Persa, o ventre e o quadril de bronze, que é o leopardo, o Império Grego, e os pés de ferro, que são esse quarto animal, o Império em diante. Né? Começa no Império Romano, mas ele vai mais para frente. Então, só para mostrar para vocês essa literatura apocalíptica, o significado desses símbolos que nós vamos estudar, certo? Vamos voltar, então, para o nosso texto. Agora a gente vai para o primeiro animal, que é no versículo 4, bem aqui. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dado a mente de homem. Então, quem é esse primeiro animal que ele viu? Representa a Babilônia. Representa na estátua aquela cabeça de ouro. É interessante, meus irmãos, que na própria Bíblia, em Jeremias 4:7, né, nós vamos ver, por exemplo, que Nabucodonosor é comparado a um leão. Nós vamos ver também que em Jeremias 48:40, ele é comparado com uma águia. Em Ezequiel 17:3, ele é comparado também com uma águia. Então, o primeiro animal, que é um leão alado, um leão com asas de águia, representava Nabucodonosor e a Babilônia. Mas é interessante que ele diz assim, que quando ele olhava, as asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem. Ele foi dado a mente de homem. Vocês lembram o que aconteceu com Nabucodonosor? Ele ficou andando como um animal até que o Senhor lhe restabelecesse. Ele foi tirado do reino, né? Até que o Senhor lhe restabelecesse o juízo e ele entendesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino das terras, da terra, os reinos da terra. Ou seja, esse fato de que as asas foram arrancadas, ele foi colocado de pé como homem, foi dada a mente de homem, é esse episódio de que ele foi agora, né? Ele foi primeiro foi arrancado, ele foi afastado do comando, porque ele ficou comportando como animal, mas depois ele foi lhe dado juízo novamente e foi dada a mente de homem. Então, possivelmente é a esse caso a esse evento que esse texto aqui está falando. Então, o primeiro animal representa Nabucodonosor. Esse evento que eu falei encontra-se Daniel 4, do 34 ao 36. Se vocês quiserem ver depois, lembrar, né, isso que a gente já falou. Então, primeiro animal, Babilônia, Nabucodonosor. Mas nós sabemos que ele morreu rápido, que quem assumiu foi Belsazar posteriormente, né? Belsazar era, como eu falei, tinha todo aquele contexto de que ele era o segundo no reino e tal, mas vocês lembram que Belsazar fez, né? Que ele blasfemou contra Deus e que o Império Medo-Persa então assumiu. Verso 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca. Entre os dentes trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois do Império Babilônico, quem assumiu foi o Império Medo-Persa, certo? O Império Medo-Persa, ele dominou a Babilônia, o Egito e a Lídia. Por isso que alguns comentaristas entendem que as 3 costelas aqui são essas 3 conquistas, grandes conquistas do Império Medo-Persa, né? Ele parece um urso. O urso tem cerca de 250 quilos. É um animal que tem muita fome, né, por assim dizer, e ele devora muita carne. Mas aqui, nessa literatura apocalíptica, dá a entender que essa
ele devora muita carne, são as suas conquistas, né? Suas conquistas militares, os povos que ele conquista, que ele vence. Então, esse segundo animal aqui representa, se fosse no capítulo 2, a parte do peito e os braços da estátua, ou seja, o Império Medo-Persa, certo? E aqui 3 costelas, possivelmente a Babilônia, o Egito e a Lídia, que foram povos que eles conquistaram. Então, nós vamos para o terceiro animal. Qual é esse terceiro animal? Versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. Ele foi-lhe dado domínio. Esse quarto animal aqui é um leopardo com asas e 4 cabeças. O leopardo ele já é um animal muito rápido. Agora, esse leopardo aqui, além de ser rápido, né? Ele ainda tem 4 asas e 4 cabeças. Mas o que significa isso? Meus irmãos, depois do Império Medo-Persa, quem assumiu foi o Império Grego, sob o domínio de Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande, ele conquistou praticamente todo mundo conhecido naquela época. Ele foi instruído por ninguém mais, ninguém menos do que Aristóteles nos seus estudos. Então, ele era alguém que conquistava muitos povos, e não só isso, ele levava toda a cultura e a língua grega, né, para os povos que ele conquistava. Né? Então, não é à toa que no Novo Testamento, por exemplo, todo mundo falava grego. Inclusive, o próprio Novo Testamento foi escrito em grego. Isso se deve muito por conta dessas conquistas de Alexandre. Então, muito jovem, ele conquistou grande parte do mundo. Tem quem diga que ele chorou porque não havia mais povos para conquistar. Né? Mas, meus irmãos, Alexandre morreu muito rápido. Ele teve uma conquista rápida, conquistou rapidamente grande parte do mundo, mas ele morreu cedo. E o seu reino foi dividido para 4 governantes, que são Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Ou seja, muitos entendem, meus irmãos, que aqui, quando diz que ele tinha 4 cabeças, seria exatamente esses 4 governantes que assumiram depois dele, né? Então, ele é semelhante a um leopardo, que ele conseguiu conquistar rapidamente, né? Ele avançou muito rápido o Império Grego, e só que isso se desfez em 4 cabeças, ou seja, 4 governantes: Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. É muito interessante a gente estudar esse período, né, que é o período intertestamentário, mas não vai dar para fazer isso aqui agora. Né, esse período desses 4 governantes aí. Principalmente os Seleucas e os Ptolomeus. Mas só para mostrar para vocês do que corresponde o terceiro animal, o leopardo, de respeito à Grécia. E no capítulo 2 corresponde a quadril da estátua, né? Império Grego. Já agora, no versículo 7 e 8, nós vamos ver o 4º animal. E ele não se parece com nenhum animal conhecido pelos homens. Olha o que ele diz aqui. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como de homem,
e uma boca que falava com insolência. Vamos por partes, que esse aqui, meus irmãos, representa o Império Romano. Ele foi maior do que os outros, né? Nós vimos aqui que ele tinha grandes dentes de ferro que devorava e fazia em pedaços. Nós lembramos no capítulo 2 a respeito das pernas, em parte ferro, em parte barro, né? Pisava o que sobejava, né? Ele destruiu ali o que sobrou do Império Grego, né? E ele era diferente de todos os outros. E é interessante aqui que ele fala que ele possuía 10 chifres, né? E aqui ele fala de um outro chifre pequeno. O professor Heber Campos Júnior, falando a respeito aqui desse quarto animal, ele diz o seguinte: o quarto animal tem 3 fases. A descrição do animal, os 10 chifres que saem dele, e depois um pequeno chifre será distinto. Se o animal é uma referência a Roma, os chifres tratam-se de poderes, não necessariamente simultâneos, que vivem posteriormente a Roma. E o pequeno chifre seria um domínio malévolo no final. O pequeno chifre não se encaixa em algum personagem específico da história e tem sido interpretado por muitos estudiosos como sendo uma antecipação da figura do homem da iniquidade, aquele lá de 2 Tessalonicenses 2, chamados por muitos de anticristo. Então, nós vimos aqui, meus irmãos, essas 3 fases desse quarto animal. Então, nós vimos que ele representa um Império Romano, mas aqui fala a respeito de 10 chifres. Na literatura apocalíptica, como eu falei para vocês, talvez, né, não seja a melhor forma a gente entender o número 10 literalmente, mas provavelmente nós deveríamos pensar nessa fase consistindo num número completo de reinos que saíram do Império Romano, ou seja, teve o Império Romano mais 10 chifres, ou seja, mais uma quantidade completa de reinos, até que vai subir um outro pequeno, um outro chifre, né? Pequeno, que aqui corresponde ao anticristo, aquele que nós vemos lá em 2 Tessalonicenses, vamos abrir aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, você pode abrir aí na sua casa, 2 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, aqui, cadê? Aqui, gente, quando ele vai falar a respeito, todas nessas partes aqui do capítulo 2, quando ele vai falar a respeito, o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui nessa porção toda do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele fala a respeito desse personagem aqui, que é o anticristo, que seria alguém, uma pessoa no caso, né, que é uma representação, uma personificação do mal que se manifestará aqui depois desses 10 chifres, desses 10 reinos que são subsequentes ao Império Romano. Então, esse anticristo, eu não vou falar muito dele agora, porque eu dividi essa mensagem em 2. Esse capítulo 7, para não ficar muito extenso, eu dividi em 2. Nós vamos só até o versículo 18. Mas do versículo 18 em diante, fala muito a respeito do anticristo, então eu não vou me ater muito aqui a ele. Mas é esse chifre que fala aqui que ele tem uma boca que falava com insolência. Então esse é o quarto animal, certo? Vamos avançar agora
para o nosso quinto ponto aí na apostila, que é o ancião de dias. Então, só para a gente relembrar o que nós vimos aqui. Daniel teve um sonho, teve uma visão. Nessa visão, ele viu 4 animais que subiam da onde? Do mar, caos, né? Desordem, povos em rebelião. Então, esses 4 animais representavam 4 reinos. O primeiro reino, a Babilônia, o segundo, o Império Medo-Persa, o próximo, a Grécia, e o outro, a Roma. Só que nós vimos que esse que representa Roma, ele também tem 10 chifres que podem representar 10, um número de reinos completo após Roma, até a chegada desse chifre pequeno aí, que é o anticristo, né? Que vai se manifestar antes da segunda vinda de Cristo, né? Então, nós vamos ver que tudo isso acontece debaixo da soberania de Deus. Deus não está alheio a tudo isso. Tudo que acontece está debaixo da soberania de Deus. Agora, todo o mal que cada um desses governos malignos cometeu, vão prestar conta diante de Deus e vão receber o juízo de Deus. O mal não acontece e fica impune. A gente vê situações ruins, por exemplo, corrupção, maldade, desgraça, né, assassinatos, estupro. Nada disso vai ficar impune. Um dia todos vão estar diante de Deus e vão ter que prestar contas com Deus. Daniel vai ter uma visão do juízo, do julgamento. Ele vai ver aqui o ancião de dias. Meus irmãos, mais do que temer autoridades, mais do que temer aqueles que podem matar o corpo, é preciso temer aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma, né, no inferno. Então, é muito sério nós pensarmos a respeito das coisas eternas. É mais perigoso do que alguém morrer de coronavírus é alguém morrer sem Cristo. A única salvação, a única maneira que nós temos de ter salvação e paz com Deus é através do sacrifício de Cristo. É confiando em Cristo, é tendo Cristo como seu Senhor e Salvador. As nossas obras não têm poder de nos salvar. Não é porque nós fizemos isso ou aquilo, ou que a gente conseguiu conquistar alguma coisa. Nós só somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. E não há outra maneira de sermos salvos, senão pela fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos proclamar o Evangelho e aproveitar essa oportunidade que as pessoas estão, quem sabe, refletindo um pouco mais, para a gente compartilhar o Evangelho. Mais perigoso do que a morte física é a morte eterna, né? Para aqueles que não temem a Deus. Então, isso é muito sério. A consequência desses povos, desses reinos que foram perversos, que foram malignos, que foram contra Cristo e tentaram se colocar no lugar de Cristo, vai ser terrível. Nós vamos observar agora um pouco a respeito do ancião de dias, do versículo 9 ao 12. Rapidinho, vamos lá. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. O ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono era como chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele, e assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Quem é esse ancião de dias? O ancião de dias, meus irmãos, é o Deus eterno. Ancião de dias. Está falando aqui de Deus, da eternidade de Deus. Quando fala que a sua veste era branca como a neve, a cor branca aqui, meus irmãos, representa a sua pureza, a sua santidade. Olha o contraste entre o ancião de dias, vestido branco como a neve, com aqueles reinos malignos que nós lemos, que pareciam monstros, né? Animais híbridos e monstros cheios de coisas estranhas, né? Aqui não é ele é branco como a neve, seus cabelos
os cabelos da sua cabeça como pura lã, que é a sua santidade, a sua pureza. E nós vemos aqui, meus irmãos, o fogo também. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. O fogo, ele pode representar duas coisas, né? Aqui na literatura apocalíptica. Ele pode ser tanto um símbolo da santidade de Deus. Eu lembro, meus irmãos, quando nós vamos ver, por exemplo, quando Moisés ele vai encontrar a sarça ardente, né? Uma árvore que queimava e não se consumia, e o Senhor falou por meio dessa sarça e disse para Moisés tirar as sandálias dos pés, porque o lugar era santo. Então, o fogo ele pode representar a santidade de Deus, né, a purificação, mas ele também pode representar o juízo de Deus, né? Você pode ver isso, por exemplo, em Hebreus 12, 29 e Deuteronômio 4, 24. Por exemplo, quando diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o fogo tanto pode representar a santidade quanto o juízo, quanto o julgamento de Deus. E aqui, meus irmãos, fala que estavam diante dele milhares de milhares, serviam miríades de miríades, ou seja, eram incontáveis, era uma visão cósmica. Quem sabe as hostes celestiais, mais do que se podiam contar, estavam diante dele. Aqui Daniel possivelmente está tendo uma visão do juízo final, do juízo de Deus. E nós vamos ver, eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Nós vimos aqui, provavelmente, ele se sentiu ultrajado com essas blasfêmias que o pequeno chifre estava proferindo, o chifre proferia. E nós vimos que eles vão ser julgados, né? Vai ter uma condenação, ele foi entregue para ser queimado. Os outros animais, os outros reinos também foram, né? Tiveram o seu juízo, né? um pouco mais brando, por assim dizer, do que o que sofreu o chifre, mas todos vão prestar contas diante de Deus e vão sofrer as sanções por seus atos. E no versículo 13 ao 14, nós vamos ver agora um outro personagem que aparece, que é o Filho do Homem. É o nosso sexto ponto, penúltimo ponto aqui. Ele vai dizer o seguinte: eu estava olhando, versículo 13 e 14, nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações, homens de todas as línguas servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vocês lembram, meus irmãos, no capítulo 2, que vem uma pequena pedra que bate no pé da estátua, ela cai, se esmiuça toda, e essa pequena pedra vai tomando conta de tudo. Aqui nós vimos que esses reinos e até mesmo o anticristo vão ser destruídos, vão ser condenados. Mas existe um reino que durará para sempre. Existe um que é o Filho do Homem, que reina, que recebeu autoridade sobre todas as coisas, que tem um reino que é eterno. Esse Filho do Homem, quem é esse? É esse mesmo que nós vimos nessa visão do capítulo 2, que vinha uma pedra que destruía e ia crescendo. Representa, meus irmãos, Cristo, Jesus Cristo, e o avanço do reino de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu a missão que foi dada pelo Pai.
Ele veio ao mundo, o Verbo se fez carne, o Filho de Deus assumiu a natureza humana, cumpriu toda a exigência divina, se colocou no lugar de pecadores numa cruz, foi morto, sepultado, para pagar o preço por todos os pecados daquele que nele crê. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia e ele foi assunto aos céus. Ele recebeu toda a autoridade. Agora todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é o Filho do Homem, então? É Jesus Cristo. Isso não é difícil de ver no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: ora, Marcos 2,10, para que saibais que o Filho do Homem tem toda a autoridade, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Ele mesmo se chamou de Filho do Homem. Ele disse que ele tem autoridade para perdoar pecados. Marcos 2,28, ele disse: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele é o Filho do Homem. Se nós vermos Marcos 13, 24 ao 26, só a parte final, ele vai dizer o seguinte: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Marcos 14, no 62, ele fala: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Nós vimos em Mateus 28, 18, que Jesus disse, Jesus aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Em Apocalipse 1, 7, diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. 2 Tessalonicenses 2,8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, aquele que tem todo o poder, aquele que virá sobre as nuvens, aquele que pode perdoar pecados, aquele que cumpriu a missão que o Pai lhe deu, aquele que é o salvador de todo aquele que nele crê, aquele que matará o anticristo, destruirá o anticristo, só com o sopro da sua boca, é Jesus Cristo. Ele é o Filho do Homem e o seu reino é um reino eterno. Esse é o único reino que vai prevalecer. Esse é o único reino que, de fato, a gente tem que ter o maior desejo de estar com Cristo e fazer parte do reino de Deus. É isso que vai importar no final das contas. É isso que vai importar no final das contas. No Antigo Testamento, meus irmãos, quando fala aqui vendo com as nuvens do céu, já no Antigo Testamento, se a gente for observar, por exemplo, Isaías 19:1, Salmos 68:4, Salmo 104:3, isso é uma representação divina. No Antigo Testamento tinha aquela ideia de uma visão, uma representação de Deus como aquele que cavalga sobre as nuvens. E aqui apresenta o Filho do Homem descendo sobre as nuvens do céu. E todos esses textos do Novo Testamento mostrando como o próprio Senhor Jesus Cristo trouxe para si mesmo essa figura. Ele é o Filho do Homem. Ele trouxe esse cumprimento, né, de quem era esse Filho do Homem. É ele mesmo. E o nosso último ponto, meus irmãos, os santos de Deus, o destino final dos santos, que a gente vai ver do verso 15 ao versículo 18. Diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel ficou ali, né, impactado com aquelas visões que ele estava tendo, ficou impactado, e cheguei-me a um dos que estavam perto, ele pedia a verdade acerca de tudo isso. Ele pediu a interpretação dessas visões que ele teve, dessas coisas que ele viu. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, como eu já falei para vocês, que são quatro reis que se levantarão na terra. Verso 18, para a gente concluir. Mas os santos do Altíssimo receberão reino e possuirão para todo sempre
de eternidade e eternidade. Meus irmãos, os santos de Deus são os crentes, são aqueles que creem em Deus, são aqueles que são salvos por Cristo, são aqueles que confiam no Senhor, que confiam nas promessas de Deus, que têm fé de verdade no Senhor. Esses são os santos de Deus, os que temem a Deus. E aqueles que temem a Deus vão receber esse reino eterno, possuirão, aqui ó, receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. A história, ela caminha para um fim, meus irmãos. As coisas não estão fora de controle. Deus está no controle de tudo. Embora as dificuldades apareçam, embora a gente enfrente lutas, nós ainda não chegamos na nossa pátria celeste, mas podemos ter certeza que se confiarmos no Senhor, se fizermos parte do seu povo, se continuarmos crendo no Senhor, né, enfrentando as dificuldades da presente era, isso não tem como se comparar com a glória que há de ser manifesta a todos aqueles que confiam no Senhor. Nós iremos possuir esse reino eterno. Nós iremos estar com Cristo pelos séculos dos séculos. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós viveremos com o Senhor e receberemos corpos incorruptíveis. O Senhor fará novos céus e nova terra, onde só a justiça habita. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem doenças, nem corrupção, nem coronavírus, nem nada. O nosso rei será perfeito. E é para lá que o cristão está indo. É para lá que nós estamos indo, para Jerusalém celestial, para a cidade celestial, para a terra onde o nosso Deus governa, o nosso Senhor Jesus Cristo estará conosco, meus irmãos. E eu queria ler com vocês o texto de Mateus 25. Bora abrir rapidinho, acho que esse vale também a pena a gente abrir aqui. Mateus 25, no versículo 31 ao 34. Diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa do cabrito as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, bendito do meu Pai, tomai a posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Alguns, os incrédulos, aqueles que não querem saber de Deus, não querem saber de Cristo, serão condenados. Mas os crentes, eles vão entrar no reino de Deus, que está preparado desde a fundação do mundo. Se fazemos parte de suas ovelhas, o que nos espera é o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Eu trouxe aqui algumas reflexões para a gente. Os reinos do mundo perversamente se opõem a Deus. No período determinado, até mesmo o anticristo falará blasfêmias contra Deus, perseguirá o seu povo. Mas nada, nunca foge da soberania do Senhor. A história caminha para um fim. O Senhor Deus, o ancião de dias, o Deus eterno, enviou seu Filho ao mundo para salvar um povo eleito. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e recebeu toda a autoridade e voltará para a consumação de todas as coisas. Todos os reinos do mundo serão desfeitos. Os malignos serão condenados. O anticristo será morto com o sopro de sua boca e o destruirá. Cristo o destruirá pela manifestação de sua vinda. E a sua igreja estará com o Senhor para sempre, por toda a eternidade. Os sofrimentos do tempo presente não têm como se comparar com a glória que nos há de ser manifesta. Vivamos para a eternidade, glorifiquemos ao Senhor, ainda
Aguardamos a segunda vinda de Cristo. Louvado seja Deus por tão grande salvação. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Algumas reflexões para nós. Primeiro, nosso Deus está no controle, até mesmo dos impérios humanos mais poderosos. Deus é soberano, ele está no controle de tudo. Segundo, nós somos peregrinos. A vida cristã deve ser tratada como uma peregrinação. A nossa esperança, afinal, não está nos governos atuais. Terceiro, somos chamados a servir aqui sem perder de vista a nossa pátria que é celeste. A gente vai servir aqui, a gente não vai se isolar, a gente vai viver no mundo, mas não se conformar com o mundo. Mas a gente tem que ter em vista que a nossa pátria é celeste. Quarto, o tempo da aflição é bem pequeno comparado à eternidade da glória. A gente sofre por um pequeno período nessa vida, mas comparado com a glória que há de ser manifesta na eternidade toda, né, é bem pequeno. Os mesmos santos que sofrem por Cristo nesse breve período receberão um reino para toda a eternidade. A vitória é conquistada pelo Senhor, é o Senhor quem guerreia por nós. Somente os que creem em Cristo entrarão no reino eterno. Você crê em Cristo? Você já se rendeu ao Senhor? Você já se arrependeu dos seus pecados e confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador? Reflita sobre isso hoje. Creia em Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra forma de salvação. Somente em Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Entregue os seus caminhos a Ele hoje. Clame a Ele. Vá ao Senhor em oração. Se arrependa e creia em Cristo. E grande perdão te espera. Grande salvação te espera. Amém. O Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso também nos consola. Ainda que a opressão seja intensa, o Senhor também alivia. Mateus 25, 34. Que a palavra daquele que não pode mentir te traga esperança nesses tempos difíceis. Olhe para a eternidade. Nesse período, vamos anunciar o evangelho para as pessoas, pois toda a autoridade já foi dada a Cristo. Ele já reina. Nós estamos no período já e aguardando ainda não. Cristo já reina e virá para reinar, para a consumação de todas as coisas, para reinar plenamente sobre tudo e todos. Se a situação estiver difícil, ore. Lembre-se que o Senhor não desampara os seus. Eu sei que tem momentos difíceis, sabe? Que a gente fica angustiado, aflito. Não é fácil, mas nós podemos ir ao Senhor em oração. Você pode ir até o trono da graça e confiadamente receber graça, misericórdia e socorro em tempo oportuno, porque o cristão ele tem um sumo sacerdote que é Cristo, que está à destra de Deus. Até mesmo o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vá até o Senhor em oração, valorize a oração, feche a porta do seu quarto, ore a Deus, coloque diante dele todas as suas angústias, as suas tristezas, os seus medos, as suas ansiedades, as suas aflições. Coloque tudo diante do trono da graça. Coloque tudo diante daquele que é o nosso Deus e Pai e governa sobre tudo. Você pode fazer isso, você deve fazer isso. Não menospreze a oração. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Eu estou com muita saudade de vocês. E assim como o apóstolo Paulo, eu faço a seguinte oração para vocês, por vocês. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovares as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Graça e paz. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus Todo-Poderoso, colocamos diante de Ti as nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Pai. Lava-nos com o sangue de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, Senhor, a preciosa mensagem do Evangelho. Ajuda-nos a compreender que o Senhor
governa sobre tudo, que o Altíssimo governa sobre os reinos da terra, que não tem nada que foge do teu controle, e que mesmo que na nossa peregrinação o caminho seja estreito, as dificuldades venham, mesmo que tenhamos que nos privar das iguarias do rei, mesmo que tenhamos, Senhor, que ser lançado na cova dos leões ou na fornalha ardente, que possamos permanecer fiéis, confiando em Ti, que venhamos viver como peregrinos, Senhor, nesse mundo, Pai, aguardando o reino que virá, o rei, o filho do homem que virá nos buscar. Possamos perseverar, mesmo em meio a essas dificuldades. Ô Senhor, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à corrupção, mesmo em meio a problemas e problemas, possamos, Senhor, andar, perseverar confiantes, olhando para o alto, sabendo que o Senhor governa sobre tudo. E se for da Tua vontade, Senhor, que possamos em breve voltar a nos reunir. Se for da Tua vontade, o Senhor possa, Senhor, o Senhor venha a nos ajudar, Senhor, nesse sentido, para que nós possamos em breve estarmos juntos, Senhor, cultuando a Ti, Senhor, juntos para a glória do Teu nome. Fortalece-nos, ensina-nos, Pai, corrige-nos, Senhor. Nunca, Senhor, venhamos te abandonar, que o Senhor não, sabemos que o Senhor nunca nos abandona. O Senhor cuida de nós. Muito obrigado por tudo. Glórias, graças te damos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém.